Hora de Saúde. Oferecimento Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Amigos, amigas, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, e para o mundo inteiro, nesse exato momento, pelo link rbatv.dol.com.br, para o mundo inteiro. Eu gosto de falar, nós temos telespectadores na Noruega, na Suécia, no Canadá, nos Estados Unidos, na África, na Europa toda e no Brasil inteiro, do Amapá ao Rio Grande do Sul. E o nosso programa tem o apoio da Neurogênesis, que resolve tudo de neurologia clínica, cirúrgica, invasiva aqui na nossa região, e do Shopping da Saúde, que nos provém de tudo que precisamos na área de saúde em termos de material. E o nosso convidado de hoje é o professor doutor Adenauer Marinho de Oliveira Góes Júnior. Como o nome dele é muito grande, Adenauer Góes Júnior. O Adenauer foi meu aluno, formou em 2005 na Universidade Federal, fez cirurgia geral e vascular no Hospital Público Municipal de São Paulo, fez cirurgia depois endovascular no Hospital Paulistano de São Paulo e depois fez mestrado, doutorado e pós-doutorado na Escola Paulista de Medicina da Unifesp. O Adenauer é professor adjunto da UFPA e é professor também do CESUPA. Ele faz procedimentos no Prime, no Porto Dias, e é responsável pela residência lá do Metropolitano. Então, o Adenauer vai nos falar agora de vascular, de tratamento, de diferença de cirurgia aberta para cirurgia fechada, essas coisas todas que ele vai nos explicar tudinho agora. Obrigado por ter vindo, amigo. Então, professor Eduardo, primeiro, obrigado aí pelo espaço. Tem tempo que a gente não se encontra até pessoalmente, realmente vinha dando uns desencontros, né? Mas que bom que conseguimos ajustar os ponteiros. Então, assim, eu me formei em janeiro de 2005 aqui em Belém, na Universidade Federal do Pará, e fui para São Paulo fazer cirurgia geral e depois fazer cirurgia vascular. Naquela altura, a impressão que eu tenho era de que a cirurgia endovascular ela só era feita com maior frequência nos maiores centros acadêmicos. Os hospitais que tinham residência, mas não eram hospitais escola, muitos não faziam ainda endovascular ou faziam procedimentos mais simples. As arteriografias diagnósticas, faziam implante de filtro de veia cava. Mas, por exemplo, no ano em que eu fui residente lá em São Paulo, nós não conseguíamos fazer uma endoprótese de aorta no meu hospital para tratar um aneurisma de aorta abdominal. Hoje já se faz lá nesse mesmo hospital. Tenho vários amigos contemporâneos que se tornaram preceptores do serviço, o serviço evoluiu muito. Mas naquela época a gente precisa fazer uns estágios complementares fora do hospital, em hospitais privados, para ver isso. E eu mesmo fui fazer um 5º ano a mais de formação só em endovascular, aí era endovascular todo dia, num hospital privado, para poder complementar essa formação, porque quando eu voltasse para Belém, eu queria poder oferecer um diferencial, né? Muitos dos cirurgiões vasculares que me antecederam não faziam a endovascular rotineiramente, e aí eu achei que valia a pena fazer esse ano a mais. Eu acho que o grande segredo é entender que a cirurgia endovascular ela não compete com a cirurgia aberta, ela complementa. Certo. É uma ferramenta, né? Eu acho que é fundamental que o cirurgião vascular ele tenha boas noções tanto da cirurgia aberta quanto da cirurgia endovascular, para ele não precisar escolher a indicação da técnica que ele vai tratar o paciente pela sua limitação, entendeu? Ou seja, eu não faço endo para isso, então eu tenho que tratar aberto.
e o oposto também. Certo. Então, essa história da vantagem e da desvantagem, ela depende do território. Hoje em dia, a gente tem cirurgia endovascular para problemas venosos, para problemas arteriais, para problemas crônicos, para problemas agudos, né? Uhum. Na verdade, a cirurgia vascular é uma das poucas especialidades que trata o paciente do mastoide até o hálux, né? Uhum. Então, aliás, até acima do mastoide, porque a arterite da artéria temporal a gente também pode ajudar. Mas o intracraniano é com o pessoal da neuroradiologia intervencionista. Então, eu acho que não é uma questão de melhor ou pior. Eu acho que é uma questão de escolher bem, levar em consideração os fatores de risco do paciente, a idade do paciente. Uhum. Por exemplo, técnicas endovasculares, muitas delas ainda tendem a ter uma durabilidade menor do que cirurgias convencionais. Então, se eu tenho um paciente jovem, com bom risco cirúrgico, com anatomia favorável, por que não oferecer para esse paciente uma cirurgia aberta, com os rigores técnicos que são necessários, mas que vai proporcionar para esse paciente uma vida livre de doença mais duradoura, né? Uma coisa que eu acho que nós temos que ter muita consciência é da metalização dos nossos pacientes. Hoje você encontra pacientes que foram colocando uma sequência de estentes na artéria femoral superficial, desde a sua origem, lá na virilha, até o joelho do paciente, chegando na poplítea, né? Uhum. Esse paciente, às vezes, poderia ter sido muito bem tratado com uma ponte de safena, um enxerto femoropoplíteo, uma cirurgia clássica que tem uma boa durabilidade. Então, são essas ponderações, eu acho que o médico tem que ter sempre em mente. Certo. Eu tenho uma preocupação muito grande, Adenauer. Nós que somos formadores de futuros profissionais médicos, você agora, eu sou um pouquinho mais antigo, mas eu tenho muita preocupação devido à nova tecnologia do mundo. E eu sempre falo para os meus alunos que, às vezes, saindo das grandes capitais, você não tem a tecnologia que você tem nas capitais. Então, é muito fácil hoje pedir uma tomografia, uma ressonância, uma angiorressonância, uma angiotomo, e quando você sai a 100 quilômetros da capital, não tem nem raio-x. Aí é um Deus nos acuda. Então, a minha preocupação na formação do futuro profissional médico é justamente o que você está falando. De repente, ele está numa cirurgia endovascular que complica e ele precisa pegar o velho bisturi, abrir o abdômen ou a perna ou qualquer lugar para dar o ponto na mão, olhando, isolando, reparando as coisas todas. E a nova geração, eles não querem saber disso, eles querem saber só do que é moderno. Isso me preocupa muito. Eu queria a tua opinião a respeito disso, já que justamente tu estás numa especialidade que os dois acessos são cruciais. Eu acho que nós somos dois preocupados, então, porque eu me preocupo muito com isso também. Eu fui seu aluno, né? E na mesma época eu tive professores de cirurgia e eu me lembro de uma frase na graduação em que o professor disse o seguinte: no futuro, o meu medo vai ser quando o cirurgião precisar converter a colecistectomia videolaparoscópio, porque os novos cirurgiões só vão saber operar vesícula por vídeo e quando precisarem converter para reparar, às vezes, até uma lesão iatrogênica, que a gente sabe que só acontece iatrogenia com quem opera, né? Por mais que você seja cuidadoso, zeloso e bem preparado tecnicamente, ninguém está isento dessa possibilidade. E, às vezes, para você poder corrigir, a via minimamente invasiva não resolve. E aí esse professor, ele expressava essa preocupação, que hoje é a minha preocupação também, né? Eu acho que a gente tem que ensinar medicina, tem que ensinar cirurgia, no meu caso, igual quando a gente aprende a tirar a carteira de motorista.
no futuro, você pode até dirigir um carro com sensor de ré, sensor de estacionamento, câmera de ré e uma série de recursos, mas na hora que você vai fazer a prova prática, você dirige um carro sem direção hidráulica, sem assistente de rampa, sem nada de tecnologia. Aí você mostra que você sabe fazer a baliza nele, Uhum. tira a carteira e depois, se você for evoluir, você evolui. Eu acho que o médico ele tem que continuar aprendendo a auscultar, palpar, percutir, porque às vezes a gente olha o exame de tomografia, ou tem a tendência, né, de olhar a tomografia e não olhar o doente. A gente não pode tratar o exame, tem que tratar o doente. Com certeza. Na nossa, eu estou falando da minha geração, a gente teve que aprender fazer uma super história e um super exame físico. Né? Eu lembro que na Santa Casa, quando a gente conseguia um raio-x e um hemograma nos anos 70, era o máximo. Era o máximo, não tinha outra coisa. Né? Então, você fazia nas enfermarias diagnósticos brilhantes pela história e pelo super exame físico, que é o que eu vivo cobrando dos meus alunos. Eu digo, olha, depois que você sair daqui, você pode vai mexer com aquela caneta do doutor, do McCoy, de Jornada nas Estrelas, aquela caneta que resolvia tudo, que ele usava no bolso e fazia tudo. Então, mas por enquanto vai ter que aprender o básico. Eu cobro muito isso aí. Isso é interessante porque dentro da tua área é mega importante o duplo conhecimento da cirurgia Eu, lega e da cirurgia eu, endovascular. eu acho que na angiologia, na cirurgia vascular, a anamnese, ela te aproxima de 85% dos diagnósticos. Uhum. Se você complementar isso com um exame físico, acho que 95%. Às vezes, eu atendo 10 pacientes no meu consultório e não peço nenhum exame complementar. Até porque eu acho que você deve pedir o exame complementar que vai mudar a sua conduta. Uhum. Se eu tenho um paciente que tem varizes, né, insuficiência venosa crônica, varizes, mas é um paciente que não vai operar por uma razão qualquer, ou seja, o tratamento vai ser clínico. Para que eu vou pedir um Doppler para esse paciente? O Doppler não vai modificar o tipo de medicação que eu vou prescrever, ou se eu vou prescrever uma terapia compressiva. Eu tenho um paciente que, por uma razão qualquer, ele já definiu que ele não quer ser submetido a nenhum procedimento intervencionista, mesmo que minimamente invasivo. Para que eu vou solicitar um exame que vai me mostrar o que eu já sei, que ele tem insuficiência venosa? Então, eu acho que a gente deve continuar insistindo para os nossos alunos, para os residentes, para que eles continuem bons médicos. Hoje em dia, se você deita um paciente na maca e faz uma ausculta do precórdio, palpa o abdômen, afere o pulso do paciente. O paciente já acha isso estranho, porque ele já não está mais acostumado com os médicos fazendo isso. Isso é uma coisa muito ruim, né? Com Porque, certeza. porque se essa nova geração não aprender isso, as últimas gerações que ainda fazem não conseguirem passar isso para frente, vai haver uma lacuna. Quem devia ter aprendido para passar adiante não vai aprender. E aí, daqui a pouco, essa turma vão ser os novos preceptores, os novos professores, e aí a gente vai ter o verdadeiro estudo duplo cego, porque a gente vai ter pessoas que não aprenderam tentando ensinar para outras pessoas, né? E isso se aplica à cirurgia. Há um tempo atrás, falando especificamente da cirurgia vascular, há um tempo atrás eu estava num congresso fora aqui de Belém e ouvi com muita preocupação uma preceptora de um hospital da região sudeste, de uma capital da região sudeste, falando o seguinte: eu trabalho num hospital que não tem condições de fazer cirurgia de aorta por via endovascular. E chegou um paciente com aneurisma de aorta, não estava roto, mas estava em expansão, aquela dor aguda, iminência de rotura. Tem que internar o paciente e operar logo. E aí o paciente solicitaram a transferência do paciente para um hospital para tratar o aneurisma por via endovascular. E essa transferência levou lá 72 horas, por exemplo, ou seja, levou mais de 24 horas, me lembro disso. E o paciente rompeu e o paciente morreu. Quer dizer,
A que ponto a gente chegou? Quer dizer, chegou um paciente com aneurisma de aorta em expansão. Eu tenho condições de tratar por via endovascular? Tenho. Trata? Não, não tenho. Põe na mesa. Laparotomia. Resolve o problema, salva a vida do doente. E aí a gente já está tendo residentes que, de repente, vão ter uma visão, uma vivência muito pequena com a cirurgia aberta, a ponto de, daqui a algum tempo, já terem dificuldade de resolver as coisas pela via aberta. Só que a cirurgia endovascular e os procedimentos minimamente invasivos, eles não são a realidade em todo lugar e também não são a realidade a todo momento, 24 horas por dia. Você chegar, mesmo em muitas capitais, você tem até à disposição um médico de sobreaviso capacitado para fazer, mas a órtese, prótese material necessário, o stent, por exemplo, pode não estar disponível às 3 da manhã no hospital para fazer uma revascularização. Então, eu acho que a gente não pode perder essa habilidade. Eu acho que a formação tem que ser complementar. Está, nesse momento, em estudo, um projeto piloto que visa transformar a residência de cirurgia vascular, que atualmente é de 2 anos, depois da residência de cirurgia geral, visa transformar para uma residência de 3 anos, em que o residente, o egresso, saia melhor formado na cirurgia aberta, na endovascular e na ultrassonografia Doppler. Hoje nós temos áreas de atuação, né, que é aquilo que as pessoas leigas chamam de subespecialidade. Então, hoje você tem uma área de atuação para cirurgia endovascular, uma prova de título só para isso, que eu fiz essa prova de título. Você tem uma área de atuação só para ultrassonografia Doppler, que na cardiologia seria o equivalente aí à ecocardiografia. Certo. E o pacote básico, que você sai da residência, cirurgião vascular, mas sem ter essas 2 áreas de atuação. Então, já temos aí 1 ou 2 programas no Brasil fazendo um piloto de 3 anos em que o residente sairia com uma formação mais completa. Perfeito. Daniel, 1 minutinho só que o nosso primeiro tempo acabou. A gente já volta. Só 1 minutinho, pessoal. Hora de Saúde. Oferecimento Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Não, a gente está voltando e eu queria saber, por curiosidade, a foto atrás de você. De quem é? Então, essa foto é da formatura do meu avô. Ele era o Dr. Osório Góes. Ele era ginecologista, obstetra e cirurgião geral. Naquela época era médico operador, né? Mesmo o médico que fazia colecistectomia também fazia cesárea. Se formou na Universidade Federal do Pará, naquela época, Faculdade de Medicina e Cirurgia do Pará. Em 1958, turma do doutor Alípio Bordalo. E antes de ser médico, lembra do doutor Alípio da Santa Casa? Era da turma dele. E antes dele ser médico,
porque ele já entrou na faculdade bem mais velho do que a média. Uhum. Quando ele tinha 16 anos de idade, ele se alistou na Marinha. E aí ele serviu durante 10 anos na Marinha e pegou o período da Segunda Guerra Mundial. E aí essa é uma história que muito pouco se sabe na minha família, porque as histórias foram se perdendo e ele morreu muito novo, morreu aos 43 anos de idade. Teve uma morte súbita. E aí, agora, no dia 6 de novembro, ele faria 100 anos se tivesse vivo. E aí, o curioso é que, durante muito tempo, eu tentei obter informações que só recentemente eu consegui. Então, eu consegui uns contatos com o pessoal do Departamento Histórico e Documentação da Marinha, e aí eu consegui descobrir os navios em que ele serviu, que missões ele participou, por onde ele andou, e, inclusive, preparei um resumo disso que eu vou presentear minha família com essa história. Opa, parabéns. Ali tem os instrumentos cirúrgicos que também são antiguidade da família. Já deu para notar. Que legal isso, que legal mesmo, essa herança toda que você tem. Eu ia falar genética, é genética mesmo. Mas é genética mesmo. Eu sou a terceira geração de médicos cirurgiões da família. Que legal mesmo. Ei, Denauer, recentemente você editou um livro. Faz um comentário a respeito do livro. Então, eu tenho quase que uma vida dupla, né? No consultório, eu me dedico a procedimentos eletivos, sempre que possível, minimamente invasivos, como procedimentos endovasculares. Mas, na minha vida acadêmica, hoje em dia, eu só exerço a medicina em um hospital público, que é o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência. E a gente sabe que, para quem quer fazer ciência, o volume dos casos, ele está no serviço público, né? Com certeza. E aí aqui nós temos um volume enorme, uma casuística enorme de traumatismos vasculares, porque, por exemplo, se você pegar São Paulo, assim, de improviso, eu te falo uns 5 hospitais da capital paulistana que tem cirurgião vascular 24 horas por dia. Ao passo que 24 horas por dia de plantão presencial, ou seja, sem ser em regime de sobreaviso, em todo o estado do Pará, só o Hospital Metropolitano tem cirurgião vascular de plantão 24 horas por dia. E é um hospital só de trauma. Então, isso nos permitiu fazer ciência. A gente teve agora aceito para publicação internacional a maior casuística de traumatismo de veia cava da história do Brasil. Vamos publicar recentemente 114 traumatismos de veia cava. E daí, dessa experiência, surgiu a possibilidade de dividir um pouco dessa experiência, e aí eu me associei à professora Rina Porta, de São Paulo, e ao professor Rossi Murilo, do Rio de Janeiro. E nós temos aqui, além de algumas participações internacionais nesse livro, Trauma Vascular, o que todo cirurgião deve saber, porque não é um livro voltado especificamente para o especialista, mas ajuda também o cirurgião geral que dá plantão de trauma. Nós temos aí, além de algumas participações internacionais, colegas do Brasil todo, literalmente do Amazonas até o Rio Grande do Sul, que contribuíram com as suas experiências. E é um livro que está lançado há pouco tempo pela editora Rubio. Certo, perfeito. Parabéns de novo, tá? Parabéns pela família, parabéns pelo livro. Mas, olha, uma das razões de eu te convidar, o nosso tempo ainda está acabando, mas nós ainda temos 4 minutos, eu gostaria que você comentasse a respeito de cirurgia de mioma por via endovascular. Por via intravascular. Tratamento endovascular do mioma é a embolização de mioma. Então, grosseiramente, esse é um procedimento... Só para a gente entender, vai matar o tumor do útero lá dentro. Isso. Na verdade, o que acontece? A gente faz um cateterismo, pode ser feito pela artéria do membro superior, mas, na maioria das vezes, pela artéria femoral. No mesmo equipamento que o senhor usa, por exemplo, para fazer um cateterismo cardíaco, vai para a sala de hemodinâmica, não vai para o centro cirúrgico. E ali a gente vai localizar a artéria uterina e a gente vai obstruir essa artéria uterina com um material inabsorvível. Então, a gente não consegue diminuir a circulação especificamente dos miomas. A gente diminui a perfusão, a irrigação sanguínea de todo o útero. Mas como o mioma, né, um tumor benigno, ele tem um metabolismo mais acelerado, digamos assim, ele está mais acostumado a consumir os nutrientes que vêm pela corrente sanguínea,
ele tende a atrofiar mais do que o parênquima, do que a musculatura sadia do útero. Então, esse é um procedimento que, quando bem indicado, e a indicação, isso é muito importante que fique claro, ela é do ginecologista. O ginecologista é o médico que vai nortear o tratamento do mioma daquela paciente. Ao médico que faz o procedimento endovascular, cabe dizer se é viável ou se não é viável e executar a pedido do ginecologista. Hoje eu já tenho um grupo de ginecologistas que me encaminha pacientes, que conhece a técnica, já confia na técnica. É uma técnica que existe desde 1995, está muito bem estabelecida, não tem nada de experimental nisso, tanto é que é coberta pela ANS, Plano de Saúde cobre esse procedimento. É um procedimento minimamente invasivo, que você faz por uma punção, a paciente vai para casa com band-aid na virilha, sem cicatriz, sem marcas, né? Tem uma recuperação mais rápida para retornar às atividades. E é isso, um procedimento minimamente invasivo, em que você vai diminuir a circulação do útero, provocando a atrofia, ou seja, vai fazer o mioma vai murchar, né? Diminuindo o sangramento, diminuindo a cólica, diminuindo o volume abdominal. Algumas pacientes têm o útero mais volumoso, e é uma alternativa minimamente invasiva que vem aí para o arsenal, que está à disposição dos médicos ginecologistas que tratam de pacientes que têm mioma. Certo. Só curiosidade, já está se fazendo isso com a próstata também? Já está se fazendo, sim. É um procedimento bem mais recente. Os primeiros casos aqui na região norte foram aqui no estado do Pará, foram feitos pelo Dr. Adib Kuri, que é um amigo meu. É uma técnica que está bem menos difundida do que a embolização uterina, que já está aí há décadas ganhando o seu espaço. Mas um procedimento análogo já foi desenvolvido para a próstata, tem critérios de seleção um pouco mais restritos, é uma técnica mais nova, né, que ainda tem aí alguns anos pela frente para ter a sua evolução a longo prazo melhor avaliada, mas já existe sim. Perfeito. Denauer, nós estamos entrando no nosso minuto final. Eu queria que você, primeiro, considerações finais. Super obrigado por ter aceito o convite e pode dedicar o programa a teu critério. Professor, eu agradeço aí a lembrança do meu nome para esse espaço. Espero que a gente se encontre em breve, né? E eu dedico aí essa participação justamente à memória do meu avô, que, se estivesse vivo no dia 6, faria 100 anos. Eu acho que é uma história muito bacana aí que eu tenho na minha família. Eu tive a alegria aí de descobrir um pouco dessa história que a gente não conhecia, e aí dedico essa participação aí à memória dele, tá bom? Como é o nome dele? Era o Osório Góes. Osório Góes. Osório Góes, o programa é para você. Um dia a gente se encontra. Certamente. Com certeza, Denauer. Obrigado, meu filho. Em breve você volta para continuar falando dessas técnicas novas. Tá bom? Tá legal. Estou à disposição. Um abraço. E agora tem uma criança entrando aqui no escritório participando. Então tá. Turma, tá bom? Uma semana iluminada para todos e até domingo que vem. Abração. Tá bom. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hora de Saúde. Oferecimento. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.